Já voltamos aqui, pessoal. Para não ver o guia entrar, acho que já entrou aqui. Estamos de volta. Voltamos. Acho que o Instagram não deve estar aguentando mais ouvir falar de cavalo. É Porque tanta verdade. gente fazendo live, ainda bem, muita É, live bacana, que ele deve estar falando, daqui a pouco vai diminuir de 1 hora para 30. Espero que ele não faça isso, que ele aumente para 2. é isso aí. Né? Mas então, voltando um pouco àquela história né, que é o ovo ou a galinha, Os né? O que ganchos, veio tudo. primeiro. Então, como eu estava falando, eu tenho todos os meus colegas, a gente trabalha nisso porque a gente ama, cada um vem de um lado diferente, mas quando a gente encontra esse trabalho, você começa a fazer esse trabalho profissionalmente, a gente faz isso porque a gente ama o esporte, ama os cavalos, e cada vez que chega num concurso, todo mundo está lá para tentar dar o melhor possível. Às vezes você escuta comentários de que as pessoas são mal preparadas, às vezes que não devia. Já escutei cavaleiros falando que não devia haver inspeção veterinária, que não devia haver comissários, por que tem comissário, não devia haver, porque fica com. Bom, para mim, os comissários fazem um dos trabalhos mais difíceis que existem, né? E menos reconhecidos, né? Ninguém gosta, muito difícil alguém que goste de ser policial e muito embora o trabalho do comissário é muito além disso, né, é ajudar e orientar. Um dos motivos que eu trouxe, primeiramente, aqui um comissário que foi o Hugo. É isso aí, Justamente para mostrar com isso, muita experiência, não tem né? a menor dúvida. Mas eu acho que a FEI começou o sistema de comissário. Posso estar errado? Não sei, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A FEI começou o sistema de comissário para tentar regulamentar essas práticas, né? De aquecimento, de preparo dos Fazer cavalos, a regra ser cumprida, né? Alguém tinha e que olhar, né? fazer e ajudar os cavaleiros e orientar para ver como a regra ia ser cumprida. Então, eu acho que se houver necessidade de uma nova adequação, uma mudança depois quando mudar a regra dos protetores, eu acho que isso vai acontecer e a gente na armação com certeza vai fazer isso aí. Gui, eu peço até, vou pedir para o pessoal que, como a gente acabou, ela volta sem as perguntas que foram feitas. Se puderem mandar de novo aqui embaixo, fica melhor para a gente fazer. Eu consegui pegar 2 perguntas que estavam juntas, uma da outra. Uma é do Rodrigo Chaves, cavaleiro aqui, grande cavaleiro, concursista, baita formador de cavalo, né? Ele pergunta se quando tu vai armar, tu olha a ordem de entrada ou o nível da prova. O que tu olha primeiro, o que tu considera mais, Não, eu acredito. eu acho que aí. Não, eu acho que tem duas. Faz parte de um. Se a prova faz parte de um campeonato, se faz parte de uma série, como a Copa do Mundo, como a Copa das Nações, você tem um certo número de requisitos que você tem que cumprir, né? Independente da ordem de entrada. Mesmo assim, você tem uma certa flexibilidade. Então, é uma combinação, né? Você vai olhar a exigência da prova, a finalidade da prova, se é uma prova para dar um espetáculo para o público, se é uma prova que tem que ser uma seletiva para uma Copa do Mundo, e aí, mesmo assim, olhando isso, dentro disso, você vai analisar sempre, a gente sempre analisa a ordem de entrada, não tem a menor dúvida. E alguém perguntou lá em cima, eu não consegui ver quem era, e aí aproveito até para saber, eu faço parte da pergunta, me junta a pergunta, não sei se tem algum novo, algum mais moderno, qual é o programa que tu usa para armar? Eu uso o Visio. Tá? Eu comecei a trabalhar com ele quando o Olaf e o Frank Rothenberger saíram com o PPD, com o Professional Parcours Design, que nada mais é do que um programa
feitos sobre o Visio da Microsoft é o que eu uso. Né? Eu acho que ele tem ele é exato o suficiente para a gente. Eu trabalho bastante em Scala e eu costumo dizer que ele é um programa suficiente para o uso que a gente faz como armador, que eu faço pessoalmente, na Scala. Eu trabalho bastante em Scala, mas é uma escala que é suficiente para armar uma pista, não para construir uma casa. Se for construir uma casa usando a minha escala, é Não vai perigoso. dar muito certo. Não. Eu vou juntar aqui duas perguntas que são próximas aqui. O Rio, o famoso Rio. Há uma polêmica, o Rio entra, o Rio não entra, a categoria é obrigado brasileiro. O que é que tu pensa disso? Tu acha que deve ter um limite de uso em campeonato brasileiro, X provas, ou nas provas específicas? E tu falou agora há pouco da prova show, né? Dá um exemplo, prova para o espetáculo. As famosas provas de potência. Por que será que elas perderam tanta presença? E se tu acha que deve ser retomada ou tu acha que o caminho certo é ele? Tá. Bom, o Rio, eu sou eu já sou da escola antiga, né? Eu já sou da escola antiga e eu, como eu falei anteriormente, o nosso esporte é um esporte tradicional e a gente tem que manter a tradição do esporte. O esporte ganha muito mantendo essa tradição, um esporte presente desde das primeiras edições das Olimpíadas. E o Rio é um dos testes importantes, né? Foi trazido desde da origem do esporte. E eu acho que vai dentro daquilo que eu falei da variedade. A gente tem que ter variedade nas provas, né? Nas perguntas que são feitas. Então, o Rio é polêmico, o Rio tem que ser construído de uma maneira com muita consciência, né? Os rios mudaram muito, eles costumavam ser fundos, perigosos, mas hoje em dia eles não tem mais do que 10, 15 centímetros de profundidade no meio, no máximo, são revestidos de borracha. Então, se você construir, seguir as orientações da FEI, seguir as orientações de construção do obstáculo Rio, ele é um obstáculo seguro, ele obviamente tem os riscos. A gente sabe de acidentes com pessoas saltando X, né? Varinha cruzada, ou seja, então é um esporte que ao mesmo tempo tem evoluído para a segurança cada vez mais, né? Com 25 anos atrás, com os ganchos de segurança, que foram uma mudança fundamental na segurança do nosso esporte, a tecnologia nos caps, nos capacetes, e agora os coletes, né? De airbag, que eu acho que a gente vai evoluir para ser uma coisa obrigatória, se Deus quiser, no futuro. Mas então, existe o risco? Existe. Deve ser eliminado? Na minha opinião, não. Ele deve ser bem construído e aquilo que você falou, o critério no uso. Você não quer... A gente não quer nunca fazer... O Rio é um obstáculo que serve para fazer uma pergunta depois, né? Você está, obviamente, testando a coragem do cavalo e a franqueza do cavalo de saltar um obstáculo tão diferente assim, um lençol de água que a gente pinta de azul, mas que na vida dele nunca foi azul, né? Sempre foi, tirando os cavalos do Caribe, acho que nunca foram azuis. Mas a gente treina os cavalos acostumam a saltar o Rio Azul. Então eu acho que você tendo critério, o rio sendo bem construído, você tendo critério para usar, você, como armador, você não faz nunca uma questão para o cavalo pisar dentro do rio, você vai fazer o cavaleiro saltar o rio e depois você vai fazer a pergunta depois. Eu sou a favor de que ele seja mantido. Rio de cimento, se for bem construído, não tem o menor problema.
os cavalos saltam melhor, respeitam melhor. Para mim, toda boa pista de grama tem que ter um bom rio e tem que ser usado nos grandes prêmios, né? De um modo geral. Faz parte do nosso esporte, não devia, assim como um muro, como uma cancela, né? São obstáculos que você deve ter em todos os percursos. O rio de móvel, ele tem que ser bem instalado, porque senão fica muito, o cavalo ele tem que ser enterrado, ele tem que ser, senão, se você não puder construir como manda a feira, um protocolo que ele tem que ser enterrado, tem que levantar um pouco a areia na abordagem e na recepção, é melhor daí você sempre usar com uma vara em cima para não estimular os cavalos a pisarem. Mas eu sou a favor, sim, do uso do rio. Prova show, eu lembro muito bem, e sábado à tarde, para o Torneio Safra, assisti a prova de potência. O Torneio Safra era prova de caça, prova de potência e grande prêmio no domingo. Não tenho a menor dúvida, muito, muito interessante. Os concursos evoluíram muito, os cavalos mudaram muito, são muito mais específicos, e cada vez menos gente quer colocar os cavalos. Tem cavalos especialistas em provas de potência, né? Não tenha dúvida, né? Qualquer pessoa gosta de ver, qualquer leigo, para o público, não tem nada mais estimulante do que uma prova de salto em altura, né? Mas também a mesma coisa, o muro tem que ser bem construído, tem que ser feito tem que ser seguro, e a gente tem que estar avaliando sempre se os animais que estão participando estão preparados para isso. Tem uma pergunta aqui, Gui, que eu achei bem legal essa pergunta, porque eu tenho feito aqui isso bem pouco aqui em São Paulo. Fiz em 2 locais que eu tenho feito de forma mais recorrente. Que se tu tem algum cavaleiro que te chama para armar em casa, para armar um treino. Eu tenho tido essa oportunidade aqui com 2 hípicas, uma coisa que eu tenho gostado particularmente de fazer como armador, e tenho tido uma resposta bem legal por parte deles. Tu tem esse costume aí? Aí é mais comum isso ou não? Não. Bom, Alberto, a gente tem o problema de conflito de interesse, né? Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, né? Eu esporadicamente faço envio alguns croquis para treino. Agora, com essa época, né, louca que a gente está vivendo, com o coronavírus, que está todo mundo em casa, mas os cavalos têm que seguir trabalhando, têm que seguir para se manterem saudáveis, têm que seguir sendo mantido em forma. Eu fiz um programa também para ajudar na sobrevivência, né? Porque a gente teve aí, todos nós que somos profissionais do hipismo, tivemos de uma hora, de um dia para o outro, simplesmente nós fomos todos mandados embora, de uma certa maneira, né? Nós todos perdemos o emprego. Então, eu estou fazendo um programa que está tendo um retorno razoável, mas é uma época específica, né? Por exemplo, aqui em Wellington eu já tive, tenho feito alguns agora, porque ninguém está competindo, mas eu já tinha tido pedidos, né? Faz um percurso. Eu falo, eu armo o último grande prêmio, o principal grande prêmio do circuito, na semana 12, infelizmente, eu não posso fazer um percurso para você, né? Eu não posso te preparar porque existe um conflito de interesse. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Isso foi uma coisa, aliás, que eu acho que me ajudou muito na minha carreira, na evolução da minha carreira, é que eu era totalmente independente, né? É muito diferente a gente ter é muito difícil você ter uma pessoa, um armador de hipismo, um armador de percurso que não seja o treinador ou cavaleiro, né? Porque você necessita essa experiência, que eu tive um pouco na minha juventude, mas não tenha dúvida, quanto mais experiência você tivesse, melhor. Mas eu não tinha vínculo nenhum, né? Eu trabalhava como veterinário, mas eu não tinha vínculo nenhum com nenhum cavaleiro, com nenhum centro hípico. Então eu acho que isso me ajudou muito também, né? Porque eu tinha independência para ir lá e trabalhar e armar a pista
Então, eu acho que, é um trabalho legal, é um trabalho interessante, mas a gente é limitado pelo fato do conflito de interesse. Na Europa é muito comum, é encontrado, não sei como é que aí tu pode dizer pra gente, esses locais, entre aspas, públicos, né? Que tem um percurso armado, tem 3 pistas, o cara vai lá, com o trailer dele, desce, faz o percurso, paga por hora, não sei, vai embora. Aí é comum também isso ou não é recorrente? Não, aqui não. Eu acho que aqui, pela distância, né, é tudo muito. Aqui é como o Brasil, né? É, e, e pela oferta de concurso, a gente tem muito concurso aqui nos Estados Unidos, isso não é uma coisa prática recorrente. Durante a temporada, aqui em Wellington, agora está se fazendo dois cavaleiros começaram a fazer isso mais comercialmente, que é o Alberto Michan e o Juan Andrés Rodrigues. Eles começaram a fazer isso na segunda e na terça, percurso de treinamento, né, nesse modelo. E alguns outros manejes aqui. No local próprio deles. No local que eles alugaram, aí tudo deles. E alguns manejes aqui fazem isso. Né? É uma coisa que às vezes acontece. Você paga $100, sei lá quanto, e vai montar lá e saltar um percurso diferente, né? Sem você ter que ir na prova. Acontece um pouco, mas aqui em Wellington só. No calendário, no normal, eu não acho que isso aconteça, não. Não tem, nunca ouvi. A Flávia está perguntando aqui quando tu vem armar no Brasil. Eu acho que agora está tudo em aberto, né? E se tinha alguma coisa marcada para esse ano? Eu tenho marcado ainda e espero que aconteça, mas a gente não sabe. No começo do ano, o Doda me mandou o calendário do XTC, e que eu estava muito animado, né? Eu vi que foi um sucesso ano passado, eu estava com muita vontade de armar. E eu falei para ele, bom, mas você pegou o meu calendário primeiro e marcou todas as provas que eu não posso, todos os fins de semana que eu tenho prova, você marcou. E o único que eu posso ir, e que a gente está marcado ainda, que a gente não sabe o que vai acontecer, é em agosto em Curitiba, né? É um CSW, e seria uma etapa deles. Então, vamos ver, se tudo correr bem, eu espero poder participar. Né? A Hípica de Campinas ia sediar a primeira etapa, né, do XTC, e infelizmente eu não ia poder ir, porque era mesmo fim de semana dos 5 estrelas aqui em Wellington, mas seria para mim muito legal poder armar um concurso desse nível no meu clube, lá na Hípica em Campinas. Inclusive, eu queria anunciar para o pessoal aí que a partir da semana que vem a gente começa um live especial só XTC. Bacana. A gente vai conversar com um representante de cada equipe, o chefe de equipe já estão sabendo, justamente para falar de XTC, essa grande inovação do hipismo aqui no Brasil, mais uma vez pela mão do Doda, né? Bacana, a gente tem que agradecer. É isso aí. Gui, seletiva no Brasil, como tu vê essa possibilidade? Seletiva Olímpica e Pan-Americana. Olímpica e Pan-Americana. Eu acho que ter uma etapa do processo seletivo para esses eventos é fundamental para o hipismo realizado no Brasil. Eu acho que, como eu falei já, a Fórmula 1 é na Europa mesmo, e alguns eventos nas Américas. Então, bom, agora tem o Global Champions Tour, que vai de vez em quando por aí, mas a Fórmula 1 mesmo é na Europa e alguns outros eventos. Então, não tem como dizer que a preparação final não deve ser feita na Fórmula 1, tem que ser feita na Fórmula 1. Mas eu acho que é fundamental para o esporte, a gente volta naquilo que você falou do nível das provas, é muito importante para o esporte no Brasil poder ter pelo menos a porção inicial, né, desse processo seletivo. Então, como já foi feito várias vezes, né, pegar o campeão brasileiro ou o campeão das seletivas, que sejam, e aí vão para a Europa, vão se juntar com o resto da equipe. Né? Tem que ser feita com muito critério, porque você não pode botar o cavalo em forma, né, no pico da forma, antes do que ele vai ter que fazer. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas não tem a menor dúvida que agrega valor para os eventos do Brasil se o evento for seletivo.
né? Então, eu acho fundamental. Eu acho que dá um estímulo para o cavaleiro, dá um estímulo para os proprietários. Tem que ser muito bem pensado para não exigir demais dos cavalos. E, obviamente, que sendo uma etapa inicial, né? A etapa final sempre vai ter que ser feita na Europa ou nos principais concursos do mundo. Perguntaram aqui algumas vezes, e eu estou tentando ver, porque eu não enxergo muito bem. Né? Põe Eu tenho que óculos. passar, voltar. Eu digo que eu não uso, eu tenho. Quantos anos você tem? 37. Não, tá cedo Não, ainda. tá cedo. Mas não, eu tenho, tá na caixinha guardado, mas não coloco na cara tem uns 5 anos. Não, e quando eu estava fazendo croquis, eu estava fazendo o curso do Gabriel, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não consegui fazer o percurso final, porque depois do dia inteiro, eu não consegui olhar para o papel mais. Mas... E, pô, falta de vergonha na cara. Na próxima isso eu vou aí. estar usando. Alguém perguntou aqui, qual concurso tu ainda sonha armar? E aí eu estendo um pouquinho. O Gui, que eu acho que pode não ser só um concurso, o que o Gui deseja fazer ainda como armador? Bom, Alberto, quando eu armei a minha primeira final de Copa do Mundo, em 2005, eu posso dizer que eu me realizei, né? Eu saí da Hípica de Campinas, né? De uma família que meus pais eram sócios da Hípica desde sempre, e eu comecei a montar porque eu estava na piscina e fui na pista da escolinha lá, e o seu Miranda estava lá, e aí a coisa evoluiu. Mas, aliás, minha primeira vez que eu tive, meu primeiro contato foi, eu estava vendo o seu Miranda, que era um folclórico professor da escolinha, ele estava saltando, não tinha ninguém, ele derrubou um obstáculo e não tinha ninguém lá, só tinha eu, tinha 10 anos. E ele falou, ô, menino, você não pode vir aqui botar um obstáculo? Então, meu primeiro contato com o hipismo foi montando um obstáculo. E quando eu armei quando eu armei a Copa do Mundo, eu me Já foram realizei. quantas, Gui? Foram 2 Copas do Mundo, 2005 e 2007. Tá. Eu me realizei, porque eu nunca tinha sonhado chegar tão longe assim, né? Depois veio uma outra, Pan-Americano, a Olimpíada, que foi sensacional. O Pan-Americano em Lima, ano passado, foi uma experiência incrível. Eu tive um jogo de obstáculos espetacular. A equipe, não preciso nem falar, porque, como eu disse, eu tenho sorte, eu sempre tenho uma equipe fantástica me ajudando, né? Mas foi uma experiência muito bacana mesmo, o Pan-Americano em Lima, com a qualidade das instalações, dos obstáculos, a gente já com mais experiência também, foi muito bacana, foi sensacional. Então, eu não tenho, assim, claro, bom, o que você quer armar? Seria bacana, tiver a oportunidade um dia de armar um campeonato mundial, né? Ainda não armei um campeonato mundial. Não vou falar que se me convidarem eu vou falar, não, já. Eu tô gostaria. ocupado. Tô Ocupado, aqui, não dá pra ir. né, é bacana e não tem a menor dúvida, né? A gente ama o esporte que está envolvido, né? Em relação a concursos, eu tive a chance de armar também concursos maravilhosos e se não armei, fui como assistente a concursos maravilhosos também, né? Experiências muito bacanas e muitos concursos me dão muita felicidade porque aqui em Wellington faz mais de 20 anos que eu armo, quase 20 anos que eu armo, eu estava contando agora esse ano, eu já armei 17 anos o Grande Prêmio, né, a prova principal, muitos lugares em que eu vou vários anos. Esse ano eu fui convidado para voltar ao concurso de Olímpia, vai ser a 5ª vez que eu vou armar o concurso de Olímpia, se Deus quiser vai estar tudo normal lá, quer dizer, são o relacionamento que eu tenho com o concurso de Helsinki, né? É 5 estrelas na Europa, eu tenho um relacionamento muito bom com o Tom Gordinho, com o organizador, é um concurso especial que a pista é muito pequena, de 60 por 30, então essas coisas são muito interessantes.
e já me satisfazem muito, né? Outro dia eu estava num jantar aqui com a Ângela, com a minha esposa, e com um casal de amigos dela, né, que são cavaleiros também, essa amiga dela, né, fez uma pergunta, falou, qual concurso você quer armar? E eu fiquei pensando, e falei, olha, eu não tenho assim um concurso ainda que eu falo, não, pô, eu quero armar esse concurso. Não é lógico, você fala Aachen, você fala Dublin, né? Eu fui chamado para armar o concurso de Dublin em 2015 e não pude ir porque era o evento teste da Olimpíada. Eu tive que deixar um concurso de Dublin para armar uma prova de 1,20 m, que foi do evento teste, mas por uma boa razão. Mas aí eu estava pensando outro dia, eu falei, pô, aquele concurso no Castelo de Windsor com a rainha da Inglaterra deve ser um concurso bacana de ir, né? Deve ser bom, né? Obviamente que, lógico, tem concurso. Eu tive a sorte, né? Eu como americano, e quando eu falo americano, é americano no sentido continental, norte, sul e América Central, eu tenho a sorte eu acho que eu já armei quase todos os principais concursos da América. Tem concursos interessantíssimos, como o concurso do Central Park, que apesar de ser só 3 estrelas, é um concurso muito bacana. Obviamente, Spruce Meadows, Jalapa, no México, que é a Copa das Nações. Os concursos no Brasil, né? Armei quase todos os concursos do Brasil, né? Com a Hípica do Rio, todos os concursos da Hípica Paulista, da Hípica de Santo Amaro, né? Que são quintal da minha casa, né? Da Hípica de Campinas, Porto Alegre, enfim. A gente sempre, né? Eu sou, apesar de já estar indo um pouquinho mais para a velha guarda dos armadores, eu ainda me considero bastante jovem e com bastante trabalho pela frente. Então, a gente vai vendo aí o que vai acontecer, né? Tu citou agora há pouco as Américas, né? E eu fiz essa pergunta ontem para o Nilson, e aí eu faço para ti de uma forma mais ampla, até porque não abrange só cavalo. O brasileiro sempre focou muito na Europa, não somente como aspiração de crescimento de carreira, mas para entrar com cavalo BH, para ganhar comércio. Tu acredita que a América Central, especialmente, possa ser um caminho mais rentável, mais viável, uma porta que está ainda um pouco esquecida, ou não? Vai depender do nível de cavalo, porque o nível da equitação lá também é mais limitado, né? Porque também o nível econômico é mais limitado, né? O Brasil sempre teve a referência da Europa, né? Principalmente por causa do pioneirismo do Neco, e depois, né, foi tudo sempre canalizado para lá, e lá é o centro do hipismo. O mercado para os Estados Unidos tem o problema da piroplasmose, que é uma restrição, uma restrição, mas não tem mercado mais comprador de cavalos do que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um mercado de compradores, tem cria, tudo e tal, mas pouco, né? Então eu vivencio essa parte comercial aqui, apesar de serem atividades separadas, porque a Ângela, minha esposa, é uma amazona profissional e trabalha com comércio também, com treinamento, com comércio. Então, ela busca os cavalos na Europa, não busca tanto no Brasil, apesar de já ter vendido um BH aqui, ter ficado com um BH aqui, o Benjamin. Por quê? Por causa dessa limitação da piroplasmose, faz as coisas todas mais complicadas. Mas o mercado aqui nos Estados Unidos é um grande mercado. América Central também, mas é difícil você ter prova de mais de 1,40 m lá. Entendeu? As provas regionais lá, Guatemala um pouco melhor, mas o resto... Então, realmente, os cavalos que vão ser vendidos lá vão ser de outros valores. Agora, tem mercado para... Né, tem cavalos de todos os níveis, né? Então, eu acho que pode ser um mercado, não tenho dúvida. A Carol perguntou aqui se tu sentiu alguma diferença na tua carreira como armador depois de ter ido morar fora do Brasil.
Não, na verdade, só melhorou a parte logística, porque eu já tinha 80% da minha atividade era fora do Brasil, né? Então, agora, em vez de ter que viajar a noite inteira para vir para a América do Norte, eu viajo 2, 3 horas. Então, nessa parte mudou bastante, né? Mas, felizmente, em termos de eventos e tudo, eu mantive mais ou menos o mesmo calendário, né? Sempre tem um ou outro novo, mas facilitou um pouco pela parte logística, até muitas vezes para os organizadores também fica mais acessível para eles, para me contratar. O Fábio Azevedo, eu até estava aqui na minha lista quando eu perguntei da prova de potência, Tá? e aí eu vou fazer a pergunta dele que está mais completa. Ele pergunta: hoje em dia as provas estão ficando todas iguais, estão destruindo os obstáculos naturais, os derbys também quase não são mais feitos. Qual a tua opinião a respeito disso? É aquilo que a gente falou um pouco antes, né? Não sei se o Fábio já tava aí ouvindo. É uma pena, não tenho a menor dúvida que isso esteja acontecendo. Existem concursos que realmente se preocupam com isso, com a parte de manter a tradição, né? Os principais concursos em pista de grama, Aachen, Hickstead, Dublin, La Baule, mantém tudo isso. Aqui nas Américas, né, e no mundo inteiro, não tem como não falar de Calgary, de Spruce Meadows, porque realmente, além de manter a tradição de obstáculos naturais, eles investem muito, né? Quem tiver a oportunidade de ir ao Masters em setembro de Calgary tem que ir. Para a gente, como armador, eu tive a oportunidade de ir vários anos. É como você entrar no museu, eles compram sempre os obstáculos dos últimos jogos, então eles compram 2, 3 obstáculos de cada jogo, então você tem obstáculos desde a Olimpíada, as borboletas que foram da Olimpíada de Seul, até agora recentemente do PAN, né, de Lima, ou seja, e tudo isso possibilita a variedade que o Fábio está falando que não existe mais, né? Então, não tem a menor dúvida. Em relação ao desaparecimento dos derbys, é uma coisa triste, mas vai um pouco também com a prova de potência. Você não tem pessoas que querem e querem manter um cavalo que seja mais preparado para aquilo, né? Para mim, é uma tristeza muito grande a gente vê que em Santo Amaro as provas principais não são mais na pista de grama. A Hípica Paulista cortou um pedaço da pista de grama, que era uma beleza. Eu não tive a oportunidade de ver lá e ver o tamanho ainda, mas por sorte ainda não fez essa mudança tão grande. A Hípica de Campinas fez a mesma coisa. As pistas de grama, não tem a menor dúvida, a manutenção é muito mais difícil, o uso é muito mais restringido, mas elas são a origem do nosso esporte. Então, isso vai de encontro com o que o Fábio está falando, porque cada vez tem menos variedade, né? As pistas ficam mais parecidas, e às vezes, quando você pega um circuito que eles têm o contrato comercial com os patrocinadores, aí os obstáculos têm que ser os mesmos em praticamente todas as etapas, então você vai perdendo um pouco dessa variedade que é parte que é a parte do hipismo. É uma pena porque entendo perfeitamente a necessidade por trás disso, e realmente são poucos os eventos que conseguem se manter uma pista de grama, fazer poucas provas, usar poucos obstáculos de patrocínio, né? É uma realidade, você tem que usar, não tem aqui em Wellington, a gente tem, eu já tive dia que eu tive que botar mais de 20 obstáculos de patrocínio na pista principal. Então não tem como fugir muito. Tanto que a minha geração, o saltar na grama era mais uma fase de evolução. A gente falava, né? Era sempre a provinha na areia, cara, que começava. O ir para a grama já era diferenciado, né? Exatamente. Não era qualquer um que pisava na grama assim para competir. Hoje em dia é o contrário. Lá em Campinas as provas baixinhas são na grama, né? Mas é evolução natural. Os cavaleiros também são mais exigentes com a qualidade do piso, e os pisos modernos eles dão mais
essa segurança maior e também para os organizadores de evento que não são sujeitos assim ao chuva, né, esses problemas. Antes da gente chegar nesse assunto também bem profundo, que é o famoso piso, né? Vou fazer só aqui uma colocação que esse grande cavaleiro aqui, o Marcelo Blefman, colocou aqui sobre o Rio. Não sei se está conseguindo ler aí, acompanhar. Não Ele li. diz assim, ele diz que o rio abre os cavalos e simplesmente obriga os cavaleiros a se manifestar em cima. Os obstáculos na frente virão. Acredito que ele mostra quanto o cavaleiro tem que... Foi o que tu falou, a pergunta é a seguinte, né? Acho Exatamente. que foi essa linha. O Marcelo tem muita experiência, né? Um cavaleiro olímpico e um super amigo aí. Eu conheço muito antes de começar a armar pista, e depois a gente ficou ainda mais próximo porque por ele ser filho do Gilberto, então a gente sempre teve uma relação muito grande. Ele tem muita experiência. E é exatamente isso. Então, a gente tem que usar o rio dessa maneira, né? É difícil, mas às vezes também eu já cheguei em lugares que o rio não tinha condição de ser usado. E aí eu falei, olha, eu não uso, porque é perigoso. Então, a gente tem que batalhar o quê? Para ter o rio construído de maneira correta, para poder utilizar com critério, mas manter essa tradição no nosso esporte. Logo embaixo, o Monzon ratifica que para ele o rio tem que ser conservado. Ele até escreveu apoiado quando estava falando a respeito. É isso aí. Vamos falar do famoso piso, né, que a gente ouve cada vez mais pessoas elogiarem e, ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas reclamarem. Uns falam que ele é muito bom para quem o tem, para o concurso, para o andamento, mas também tem a questão dos cavalos, que não é tão melhor, como é dito, do que vamos chamar assim, os pisos anteriores, tradicionais. Como é que tu vê essa situação hoje? Bom, eu acho que a gente tem que começar a analisar vamos um pouquinho mais atrás e vamos analisar como as coisas eram quando o piso era da outra maneira também. Quando o piso era só um piso de areia, muitas vezes super profundo, né? Os pisos de grama sempre foram um pouco mais próximo da natureza do cavalo. O calendário era completamente outro, né? A gente tinha uma prova por mês, de repente uma provinha e depois uma prova importante. Os cavalos tinham um grande prêmio para saltar por mês. E a prova grande era na grama, né? Já tinha isso. A prova grande era na grama também. Grama. Mas mesmo que, por exemplo, no Rio, que sempre foi na areia e tudo, hoje em dia existe um número muito maior de eventos para o cavaleiro saltar, né? Esses pisos, eles não são só o piso, né, chamam all weather, porque eles são melhores em qualquer tipo de clima, mas eles também são pisos de alta performance, né? O ideal para mim, o que seria? Um piso que fosse firme na batida do cavalo e suave na recepção, né? Sempre foi essa maior dificuldade de achar esse meio termo, vamos chamar assim, né? Então, eu acho que vai muito, né, do que você... É muito difícil, porque vai tudo atrás da experiência que você tem e o quanto você vai utilizar o seu cavalo. Obviamente, nós estamos falando de um piso, não dá para a gente falar piso sintético é bom, piso sintético não é bom. Tem, né, piso de areia natural, tem uns que são bons também. Você não vai ter, muito provavelmente, a mesma impulsão, seu cavalo não vai ter a mesma impulsão que um piso desse, mas a recepção vai ser mais saudável para ele. Então, quer dizer, é muito difícil você dosar, né? O nível que o esporte está, a exigência de competitividade, do nível de competição, ele pede esse piso de alta performance, né? E o trabalho é feito para que o ideal é o piso que tenha a impulsão, que garanta a impulsão para o cavalo e que ceda um pouco a impulsão na batida e que ceda um pouco na recepção, né? Então, se o piso for bem feito, o cavalo for bem manejado, for bem o calendário, o uso do cavalo for bem feito, não tenha dúvida de que o piso tem menos chance de ser um problema. Um bom piso de grama não tenha dúvida que é mais perto da natureza dos cavalos, né?
Mas também, se você pegar o seu cavalo e saltar 4 grandes prêmios seguidos na grama, você tem chance de ter uma lesão, do mesmo jeito que você vai ter nesse piso de alta performance hoje em dia, né? Então, eu acho que é uma... Você pode ter piso só de areia que seja mais saudável, mas talvez você não tenha a performance que você está acostumado nos outros pisos, né? E aí cabe de novo, talvez, no meu pensamento, a consciência do cavaleiro, não saltar toda semana, né? 5 Sem provas dúvida por nenhuma. Você tem 5 que, dias você da tem que, semana, né? tem que dosar o seu cavalo e lembrar que né, o ditado que eles falam que o cavalo nasce com um número de saltos, né? Então você tem que administrar bem isso aí. Tem uma pergunta aqui do Gabriel e outras pessoas fizeram. A gente até falou disso na nossa conversa antes de ser antecipado, que é sobre a evolução e as diferenças de nível de prova, de armação. Aí ele pergunta especificamente sobre a diferença Brasil, Estados Unidos e Europa. E aí, como a gente conversou sobre isso antes, eu aproveito e estendo, acredito que tu vai poder falar melhor com todo, a diferença 10, 20 anos para trás para hoje. Bom, eu acho que a diferença Brasil, Estados Unidos e Europa, a gente falou bastante já, o circuito máximo está na Europa, com algumas etapas aqui nas Américas, né, que é onde 1,60 m, 1,65 m, né, e os grandes eventos, né? O Brasil sempre teve um nível muito bom até 1,50 m, 1,55 m, um nível muito bom de cavalos. Os cavaleiros, nós temos um sem número de cavaleiros muito talentosos aí que podem saltar em qualquer evento do mundo. Aqui nos Estados Unidos você tem concurso de todos os níveis também, você tem um número muito grande de concurso e tem concurso que a prova mais alta é 1,40 m, e você tem vários concursos que a prova mais alta é 1,50 m, 1,60 m. Então, o nível é bem variado. Eu acho que a gente, como eu falei no ano passado, faz uns 2 anos que eu não acompanho intensamente os concursos do Brasil, mas a gente sempre teve um nível, digamos assim, no segundo patamar do hipismo, um nível muito, muito bom, né? Que seria 1,55 m por aí de altura. Né? Diga. Não, desculpa, pode continuar. Não. A outra parte era a evolução, né? Eu acho que o que a gente viu mais, para mim, o que é mais surpreendente recentemente e pode estar ligado à qualidade dos pisos. Os pisos são mais rápidos e os cavalos se movem melhor nos pisos. A equitação também, o ritmo de galope está maior. A qualidade dos cavalos também. A gente tem notado, todos os armadores com quem eu converso, uma diferença nas distâncias muito grande, né? Mudou bastante, né? As distâncias estão muito mais longas do que elas eram antigamente, né? Hoje em dia não dá muito para distâncias que eram consideradas longas. Hoje em dia são distâncias normais e às vezes você põe uma distância e você vê os cavaleiros reconhecendo e falam, aqui é 6. E você, ok, tá bom. Então, e você vê durante a prova e é 6 para todo mundo e você estava pensando que eram 7 lances curtos, né? Então, eu acho que isso mudou bastante, né? A gente, como armador, está aprendendo e está evoluindo, né? A gente tem que ter muito cuidado para usar isso principalmente nas combinações, né? Nas combinações de 2 lances. É muito importante que a gente tenha muito cuidado, principalmente se for de 2 lances, para não ter o perigo analisar muito bem, para não ter perigo de um cavalo sair de um lance menos e ter um problema. Isso, para mim, eu lembrei de uma coisa que para mim é muito importante, que eu me questiono, principalmente nas provas de alto nível, até onde o armador de percurso tem que proteger o competidor, né? A gente, obviamente, todo percurso que a gente arma, a gente tem muita preocupação com a segurança, mas a primeira coisa que a gente está sempre preocupado é fazer um percurso seguro,
mas você tem hoje em dia um nível muito variado de participantes, né? Você tem amadores competindo contra os primeiros do ranking, então é muito difícil você saber até onde você vai, pode armar um percurso mais difícil ou não, e quanto você tem que se preocupar com pessoas menos experientes participando. Né? Eu não acredito que a gente tenha nenhum outro esporte em que um amador jogue tênis com o Rafael Nadal, ou golfe com o Tiger Woods, ou corra. A Fórmula 1 um pouco, né? Tinha um pouco isso, sempre tinha um amador que entrava ali meio... e sempre estava se quebrando nas curvas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então isso é uma evolução que a gente tem que tomar bastante cuidado, uma evolução do esporte, né? Esse nível variado de participantes, e cada dia mais as distâncias estão ficando mais para o lado um pouco mais longo. Tá, só respondendo aqui, eu não sei se a Camila estava na hora, acho que foi a Camila que perguntou quando tu viria no Brasil, e tu já tinha falado sobre isso. Isso, Eu não se consigo tudo ver se ela correr fez bem a em pergunta. agosto. Eu não consigo ver se a pergunta dela foi feita antes de ser dita ou depois ela também não pode ter ouvido. Ele já falou, Camila, em agosto, como ele falou, compromisso com o XTC. É isso? É isso aí, se tudo der certo, aí Gui, tá. para a gente caminhar para o final aqui, qual foi o concurso que tu mais gostou de armar? E se foi a Olimpíada, tira a Olimpíada da lista, caso tenha sido. Já falou um pouco da Copa do Mundo, a importância dela. E o melhor conjunto que tu já viu em pista, na história. Vou falar na história para ficar mais fácil para ti. Tá. Melhor concurso é muito difícil, porque todos foram especiais, né? A primeira vez que eu armei o Grande Prêmio do Pão de Açúcar, ainda era, ou já era chamado Copa São Paulo, ou foi o último ano que foi Pão de Açúcar, eu não me lembro. Era a primeira vez que eu ia armar um Grande Prêmio do primeiro nível no Brasil, e na Hípica Paulista, e eu tinha um percurso lindo, preparado. E choveu a noite inteira. Choveu a noite inteira e nós tivemos que passar o percurso nós tivemos que passar a pista para o picadeiro indoor. Hoje em dia não teria problema, né? Já fiz isso, já aconteceu muitas vezes, mas essa vez aí, para mim, foi, sem dúvida nenhuma, uma coisa muito importante, né? É muito difícil, porque tem muitos concursos maravilhosos que eu participei, Calgary, aqui em Wellington, Jalapa. Eu tive, no ano da Olimpíada, eu armei o concurso de Madrid, que é um concurso maravilhoso, o concurso de Fausterbo, os concursos, né? Tivemos concurso lindo, edições maravilhosas no Brasil, no Best Jump. Primeira vez que eu armei no Rio um concurso nacional, eu falei, eu estou aqui na terra do Hélio e do Gilberto, estou armando um concurso. Então, quer dizer, é muito difícil para mim. Não tem, assim, eu tenho a sorte, como eu falei naquela sua pergunta do que eu gostaria de fazer, eu tive a sorte de fazer muitos eventos. Cada vez que eu tenho que fazer um evento importante desse, um grande prêmio difícil, um grande prêmio importante, e o resultado sai aquilo que a gente está esperando, é uma sensação ótima. Então é muito difícil de eu falar isso. Né? O Gabriel, que tinha sido uma das pessoas que perguntou sobre a diferença de prova, né? Ele pede aqui, ele dá uma reforçada, que ele quer saber especificamente do traçado, do desenho, se tem alguma diferença substancial. Não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem o traçado, para mim, é um dom como o cavaleiro tem o dom, o armador de pista tem o dom do traçado, eu acho, né? E como o cavaleiro, tem o cavaleiro que não tem o dom e vai suprir não tem tanto o mesmo talento dos melhores, mas ele, por outros trabalhos, por outras coisas, ele vai suprir isso. E o desenho do percurso, eu acho que é isso aí também, né?
Então, É um pouco de sentimento, no caso, né? não tem a menor dúvida. Eu acho que isso aí é uma coisa que... Então, eu não vejo diferença. Eu acho que a gente está bem servido nessa área no Brasil aí. Gui, queria te agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Foi bom que você Com esqueceu certeza. da pergunta do conjunto, então eu vou escapar, porque realmente Ah, é difícil. verdade. Não Tem uma tem... pergunta aqui que eu não vou fazer, mas Ótimo. se tu quiser responder, eu vou deixar ela aqui, se tu responde se quiser, no caso. Me Mas o perguntam para conjunto, todo eu mundo. acho que para gente brasileiro, o Rodrigo Cubalubê realmente é uma coisa fenomenal. Né? Não tem... é muito difícil você escolher um, e a gente, como brasileiro, fica mais fácil, porque a gente teve esse conjunto Um aí fora da curva, né? por tantos anos, trazendo tanta alegria aí para a gente. Né? Completamente fora da curva, né? É isso aí. Alguém perguntou se eu vou fazer a pergunta. Eu não acho que, não sei, aí a opção é tua. Sobre a equipe olímpica, qual seria a equipe ideal? Qual a equipe que tu acha que pode ser? Não sei como é que Eu tu acho que hoje pensa em relação a a isso. gente tem dois cavaleiros que estão se destacando mais, né? Que é e com bastante experiência, que seria o Marlon e o Pedro, né? E os outros, eu acho que a oportunidade está aberta aí, né? Tem muita gente boa. Então, é realmente eu acho que é até um bom problema para o Pedro e para o Felipe Guerdar, porque nós temos vários cavaleiros que estão com bons cavalos e que têm oportunidade aí, vão estar... Agora, tem um ano a mais, né? Que é um problema, porque tem cavalos que vão sair de forma e tem cavalos que vão entrar em forma. Então depende muito do cavalo que você tem para saltar, o que você acha. Mas é um processo muito difícil, né, de escolha de equipe. Mas eu acho que, de um modo geral, a CBH tem manejado bem aí, tem levado boas equipes nos eventos. Eu acho que é muito importante, e eu falei isso pro Ronaldinho quando foi na Olimpíada do Rio, e quando estava se pleiteando que ele ia substituir o Betão, né? Eu acho que o Betão fez um ótimo trabalho em muitas áreas, né? Em diversas áreas na gestão dele na CBH. E o Ronaldo, quando me perguntou, eu falei, olha, Ronaldo, eu acho que o mais importante é você se basear só nos critérios técnicos. Deixe de lado qualquer problema pessoal, qualquer problema. Se você quer ter sucesso, e hoje, escutando o Rodrigo Pessoa nessa tertúlia aí do Leopoldo também, ele falou que isso foi uma das razões do sucesso dele com a equipe irlandesa. Né? Ele não tinha compromisso com ninguém, não tinha problema com ninguém, e ele podia realmente escolher quem tivesse melhor na hora. Então, eu acho que isso é o mais importante, e você tem aí uma equipe ótima para fazer esse trabalho, que é a equipe da CBH agora, o Pedro e o Felipe, e quem mais está apoiando também aí. Então, vamos torcer aí para ter uma boa equipe ano que vem. Só para a gente finalizar, tem uma pergunta do Marcos aqui, e eu também me coloco como curioso em relação a essa pergunta. Ele pergunta como tu te prepara para armar os percursos, se muitos dias antes, tu deixa para cima da hora. A Érica já colocou acima que tu é um dos armadores mais organizados que ela já Não, viu trabalhando. o meu primeiro concurso, quando eu cheguei lá em Bromont, em 98, para armar o percurso, primeiro o avião desceu, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu peguei o programa de prova, que hoje em dia eu já aprendi, mas aqui do circuito americano, e era completamente diferente, a altura das provas era em pés e polegadas, o sistema de gancho era de 3 polegadas, né?
então, de pino, assim, tudo. E eu tinha que armar, era a pista onde foram as Olimpíadas de Montreal, que é uma pista enorme, que era dividida no meio, na manhã, e à tarde, para as provas da tarde, tirava a cerca do meio e era o percurso que ocupava a pista inteira. E foi meu primeiro concurso CSW fora do Brasil. E eu tinha 6 pistinhas que cuidavam dessas minhas 2 pistas e de uma terceira pista. E eu falei, bom, eu vou ter que usar o que me ensinaram, que é fazer um plano de armado organizado, botar aqui obstáculo, vai como, porque senão eu não vou fazer. E eu comecei a fazer isso em 98 e foi bom porque eu vi que realmente funcionava. Então eu realmente sou organizado, me ajuda muito. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa, então eu trabalhar mais no papel me faz trabalhar menos na pista e ajuda. Ser mais produtivo, né? Que ajuda todo mundo. Eu acho que o nosso esporte é muito difícil, a nossa atividade amadora é muito difícil, então a gente não pode errar nas coisas que a gente tem controle. Tem coisas que a gente não tem controle. Se eu subir um ponto no meio do triplo, se o tempo ficou um segundo mais apertado, isso aí a gente não tem muito controle. Se o cavalo estranhou com um obstáculo que eles já saltaram 3 vezes e não teve nenhum problema e agora eles começaram a refugar, nós não temos controle. A parte que eu tenho controle, eu não posso errar. Se eu erro na parte que eu não tenho controle, eu fico chateado, obviamente, mas se eu erro na parte que eu tenho controle, eu fico louco. Eu não posso, a gente não pode errar nisso aí. Então, realmente, eu sou organizado. Eu procuro chegar num concurso com as 2, 3 provas principais prontas e o primeiro dia pronto, no mínimo. Se eu tenho um concurso muito grande, muito importante, muito difícil, eu vou trabalhar para chegar, por exemplo, eu trabalho a temporada toda que eu vou trabalhando aqui em outras pistas e como delegado técnico, eu vou fazendo o meu concurso principal para eu chegar com tudo pronto. Quando eu vou para Helsinki, quando eu vou para um concurso Spruce Meadows e tudo, eu vou procurar ir com tudo pronto e depois, obviamente, a gente vai ajustando. Então, o mais que você pode trabalhar com antecedência, você vai eliminando as chances de você errar em coisas que você tem controle. Eu passei rápido aqui por uma pergunta. Eu passei quem é a pessoa, na verdade. Pede para te comentar sobre o piso de 2016 das Olimpíadas. Eu acho que o piso foi sensacional. Os cavalos estavam saltando como né, espetacular. Né, quanto mais a gente colocava, mais de altura, de dificuldade, eles continuaram saltando e fazendo 0 falta. Então, eu acho que o piso teve espetacular, e inclusive as análises, né? A FEI hoje em dia faz análises com uma máquina e tudo, que replica a batida do cavalo. Os dados falaram realmente que a elasticidade, a impulsão que esse piso estava dando foi o melhor até a época da Olimpíada. E eu acho que a gente vai finalizando, já está tarde. Beleza, cara. Isso aí. Te agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Imagina, obrigado aí. Tive o privilégio de fazer meu primeiro curso de desenhador contigo, né? Num ano, inclusive, muito importante para o nosso hipismo, que foi o ano que o Rodrigo veio ao Brasil, veio receber o ouro dele. Só que eu não tive o privilégio de trabalhar contigo. Já trabalhei com alguns armadores brasileiros que eu tenho muito carinho, muito respeito. Até deixou um abraço, estava agora há pouco aqui a dona Lúcia, que eu falei no começo. A Marina estava aqui agora há pouco. Inclusive, eu convido todo mundo que domingo a papo vai ser com a Marina. Opa, eu vou entrar. Vai estar aqui com a gente. Então, quem sabe onde a gente se encontra por aí, eu tenho o privilégio de armar e de aprender com você. Já está convidado. Então, agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado a todo mundo aí. Um abraço aí com saudade aí do Brasil. Então, até breve. Que isso tudo passe. Fique com Deus. Deus te abençoe todo mundo aí. Amém aí. Vocês também. Até a próxima. Forte abraço. Obrigado, Gui. Obrigado a você. Tchau.